Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, julho de 1858. O Espírito Batedor de Bergizabem. Terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blanc, redator do Jornal de Bergizabem. 1. Início da nota da editora. 1. Devemos a cortesia de um dos nossos amigos, o Sr. Alfred Piraux, empregado da administração dos Correios, a tradução dessa interessante brochura. Fim da nota da editora. Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira, 4, a quarta-feira, 9 de março de 1853, depois nada de semelhante se produziu. Filippini nessa época não dormia mais no quarto que se conhece, sua cama havia sido transferida para o quarto vizinho, onde se encontra ainda agora. As manifestações tomaram um tal caráter de estranheza, que é impossível admitir a explicação desses fenômenos pela intervenção dos homens. Aliás, são tão diferentes daqueles que foram observados anteriormente, que todas as suposições iniciais desmoronaram. Sabe-se que no quarto onde dormia a jovem, as cadeiras e outros móveis, frequentemente, eram transtornados, que as janelas se abriam com estrondos sob golpes redobrados. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde, chegada a noite, e até o dia seguinte, há sempre luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que aí se passa. Eis o fato que foi observado sexta-feira, 4 de março. Filippini não se havia ainda deitado, estava no meio de um certo número de pessoas que conversavam com o espírito batedor, quando, de repente, a gaveta de uma mesa muito grande e muito pesada, que se achava no quarto, foi tirada e empurrada com um grande ruído e uma irascibilidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo momento a própria mesa se colocou em movimento, em todos os sentidos, e avançou para a chaminé junto da qual Filippini estava sentada. Perseguida, por assim dizer, por esse móvel, ela teve que deixar seu lugar e fugir para o meio do quarto, mas a mesa virou para essa direção e se deteve a meio pé da parede. Foi colocada no seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais, mas as botas que se encontravam debaixo, e que todo o mundo pôde ver, foram lançadas ao meio do quarto, com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas começou a deslizar em suas corrediças, abrindo e fechando por 2 vezes, primeiro muito vivamente, depois mais e mais lentamente. Quando estava inteiramente aberta, ocorreu de ser sacudida com estrondo. Um pacote de tabaco deixado sobre a mesa, mudava de lugar a cada instante. A batida e a arranhadura se fizeram ouvir na mesa. Filippini, que gozava então de uma muito boa saúde, estava no meio da reunião e não parecia nada inquieta com todas essas estranhezas que se renovavam, cada noite, desde sexta-feira, mas no domingo elas foram ainda mais notáveis. A gaveta foi várias vezes violentamente aberta e fechada. Filippini, depois de estar em seu antigo quarto de dormir, tornou-se subitamente presa de sono magnético, se deixou cair numa cadeira, onde a arranhadura se fez ouvir várias vezes. As mãos da criança estavam sobre seus joelhos e a cadeira se movia ora à direita, ora à esquerda, para frente ou para trás. Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem, enquanto a cadeira se balançava, num equilíbrio espantoso, sobre os pés traseiros. Tendo sido Filippini transportada para o meio do quarto, foi mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, ao comando, a cadeira virava, avançava ou recuava mais ou menos rápida, ora num sentido, ora no outro.
Durante essa dança singular, os pés da criança, como paralisados, arrastavam no solo. Esta se queixava de dor de cabeça por gemidos, levando, diversas vezes, a mão à sua fronte. Depois, despertada de repente, se pôs a olhar por todos os lados, não podendo compreender sua situação. Seu mal-estar havia deixado. Ela se deitou. Então os golpes e arranhadura, que se produziram na mesa, se fizeram ouvir na cama com força e de um modo alegre. Algum tempo antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, teve-se a ideia de fechá-la na cama, e logo se pôs a tocar e se agitar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi que a cama, estando erguida e deslocada, a campainha permanecia imóvel e muda. Em mais alguns minutos todo o ruído cessou e a assembleia se retirou. Na segunda-feira, à noite, 15 de maio, fixou-se na cama uma grande campainha. Logo fez ouvir um ruído ensurdecedor e desagradável. No mesmo dia, depois do meio-dia, a janela e a porta do quarto de dormir se abriram, mas silenciosamente. Devemos narrar também que a cadeira, na qual Filippine se sentou na sexta-feira e no sábado, tendo sido levada pelo pai Sanger para o meio do quarto, parecia muito mais leve que de costume. Dir-se-ia que uma força invisível a sustentava. Um dos assistentes, querendo empurrá-la, não experimentou nenhuma resistência. A cadeira parecia deslizar por si mesma sobre o assoalho. O espírito batedor permaneceu silencioso durante uns 3 dias, quinta-feira, sexta-feira e sábado santos. Não foi senão no dia de Páscoa que seus golpes recomeçaram com o som de sinos, golpes ritmados que compuseram uma música. No dia 1º de abril, as tropas, mudando de guarnição, deixaram a cidade com música à frente. Quando passavam diante da casa de Sanger, o espírito batedor executou, à sua maneira, contra a cama, o mesmo trecho que se tocava na rua. Algum tempo antes, ouviu-se no quarto como a passos de uma pessoa, e como se tivesse lançado um sabre sobre as tábuas. O governo de Palatinate preocupou-se com os fatos que acabamos de narrar, e propôs ao pai Sanger colocar sua criança em uma casa de saúde em Frankenthal, proposta que foi aceita. Soubemos que, em sua nova residência, a presença de Filippine deu lugar aos prodígios de Bergzabern, e que os médicos de Frankenthal, tanto quanto os da nossa cidade, não puderam determinar-lhes a causa. Estamos informados, por outro lado, que só os médicos têm acesso junto da jovem. Por que tomou-se essa medida? Ignoramos, e nos permitimos protestar, mas, se o que lhe ocasionou não foi o resultado de alguma circunstância particular, cremos que poder-se-ia deixar entrar, perto da criança, se não todo o mundo, ao menos as pessoas recomendáveis. Nota: não tomamos conhecimento dos diferentes fatos que narramos senão pelo relatório que deles publicou o Sr. Blanc, mas uma circunstância veio nos colocar em relação com uma das pessoas que mais figuraram em todo esse assunto, e que consentiu nos fornecer, a esse respeito, documentos circunstanciais do mais alto interesse. Tivemos igualmente, pela evocação, explicações muito curiosas e muito instrutivas sobre esse espírito batedor, por ele mesmo que se manifestou para nós. Esses documentos, nos tendo chegado muito tarde, adiamos sua publicação para o próximo número.